Mais forte. Aleluia. Glória a Deus. Podeis assentar. Vamos abrir a palavra de Deus e vamos falar sobre a graça da graça. Nós não podemos dar graças a Deus sem entender o que é a graça. Logo em Gênesis 6:8, vocês podem ver aí no telão, não precisa vocês abrirem a palavra, Gênesis 6:8. Pode colocar no telão, por favor. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Deus, na sua divina misericórdia, achou um homem em um mundo, olha lá, está no telão, em um mundo difícil naquela época, tão difícil que o Senhor resolveu destruir a terra com um dilúvio, porque era homem contra homem, era homem destruindo raças, era homem com várias mulheres e bebidas e destruições, e a face da terra estava desse jeito, pecaminosa de tal forma que enojou ao Espírito de Deus, e Deus resolveu dar fim e cabo à terra. Mas ele falando, encontrou um que o ouviu, um só que o ouviu. Imagine então uma multidão, você falando, ninguém lhe ouve, mas uma pessoa na multidão ouve você. Você está falando ali, falando, ninguém te dá atenção. Assim é como Deus fica. Como Deus fica, Deus fala do seu santo trono e ninguém dava atenção à voz de Deus. E ele achou graça em Noé. Noé ouviu a voz de Deus. Noé tinha um comportamento diferente e por ele Deus resolveu salvar e continuar a humanidade com a família. E na arca, aquela arca, ele pegou o coletor, um casal de cada espécie, colocou naquela arca, e houve chuva 40 dias e 40 noites, e houve salvação para a criação. A criação continuou se multiplicando, inclusive Noé, a raça humana por Noé. Então, Deus naquele momento achou graça. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Só ele. Só ele. Houve a época que só Abraão, Deus falava com a terra toda, e só Abraão atentou para a voz de Deus. Então, vivemos uma época assim parecida? Vivemos. Mas graças a Deus que muitas pessoas têm ouvido a voz de Deus. Muitas pessoas têm atentado à voz de Deus. As pessoas têm, não só eu ou só você, mas muitas pessoas têm atentado à voz de Deus. Então, Noé achou graça. Outro texto aqui, João 1,14. João 1,14, a Bíblia diz: E o verbo se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito, do Pai, cheio de graça e de verdade. Então Jesus Cristo habitou entre nós com a plenitude da verdade e a plenitude da graça. E aí eu te digo, o que é a graça? É um favor que se dispensa ou recebe, mas ela vem da origem de favor. Ou você dispensa a graça a alguém, ou você recebe essa graça. Então é um favor, não é pago. Então Jesus Cristo dispensou a graça sobre nós. Então vamos falar sobre a graça da graça. Favor que se dispensa ou recebe. Quando você... Tem muitas pessoas que fazem muitos favores a outras. Ela tem essa característica de fazer. Só que quem faz favor a outras pessoas tem que aprender que se você realmente quer fazer o favor, não fique pensando de nada em troca. Porque senão você vai se decepcionar com o favor que você fez e vai chegar um momento que você não vai fazer mais nada porque seu coração vai endurecer. Eu fiz favor a fulano, aí nem me retribui, nem me dá um bom dia. Então você vai viver desse jeito. Então quando você tiver condição de fazer, faça e não olhe nenhum dia e espere receber. Imagine quanto favor Jesus Cristo já fez, desde que a humanidade existe. E quantas pessoas já viraram o rosto para Jesus? Quantas pessoas já viraram o rosto para Deus, para o Pai? E quanto favor Ele já fez para nós? Então observe e tenha a sua vida tranquila. Faça, dê com a mão, sem olhar o que faz a outra. Você nunca vai se machucar. Porque se for um favor que você vai fazer para você se machucar, não faça. Eu vou fazer porque ela vai me ajudar quando eu precisar. Em primeiro lugar, quando você precisar, quem vai lhe ajudar é Deus. É Deus. Então não fique esperando que aquela pessoa venha porque você ajudou ela. Faça e esqueça. Por quê? A conta
Quem vai pagar você é Deus. Entendeu? Deus vê que você é uma pessoa boa. E Deus vai trazer sempre retorno para você. Sempre um retorno para você. Então não espere dessa forma. Porque Jesus Cristo, imagine Jesus passar o que passou e, eu quero que a humanidade faça isso e isso por mim. Não, Jesus teve aquele projeto dele, ele executou perfeitamente. E venceu. Sem depender de ninguém. Não dependeu de ninguém. Está disponível a todos, mas poucos aceitam. Agora, abra a Bíblia em Efésios. Vamos seguir essa sequência em Efésios, no capítulo 2, no 3 e no 4. 2, do 1 ao 7. Então diga assim, a graça está disponível a todos, mas poucos aceitam. Efésios 2, do 1 ao 7. Olha o que diz o texto. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Em outro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Para um pouquinho aí nesse versículo. Quem não tem o Espírito Santo tem espírito da desobediência, está escrito aí. No 2:2. Não tem outro jeito, gente. Não tem um terceiro espírito. Ou é o Espírito Santo, ou é o espírito da desobediência, que habita nas pessoas. Então, olha, em outro tempo andaste, está dizendo que eu e você andava, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. A Bíblia está dizendo que o curso deste mundo está regido pelo príncipe das potestades do ar. É como se fosse um grande rio, todo mundo está indo nesse grande rio, e quem rege esse rio é o principado do ar, a potestade do ar. Então, antigamente, você que já é evangélico, que pode ter uma pessoa aqui que ainda não seja batizado, não está ainda na presença de Deus, e que você esteja, acho que você veio aqui para isso, é segundo o príncipe das potestades do ar, o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Quem desobedece a Deus, tem um espírito que opera nele, e esse espírito que opera nele é o espírito do mundo. Não é o espírito disso, é o espírito da desobediência. Porque a pessoa tem um pai que não obedece o pai. Entendeu? Ele é ser humano, mas não obedece ao Senhor. O texto segue. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Então, olha que situação. Deu na mente, eu fiz. A vontade da carne. Aí você chega e entrevista um cidadão, quando às vezes a polícia prende. Por que foi que você matou aquela pessoa? Me deu vontade. Me deu vontade, eu fui lá e matei. Entendeu? Cada um com um grau. Outra com vontade de comer. Eu tive vontade de comer isso que eu não podia, que o médico proibiu. Eu fui e comi. E o outro disse simplesmente, eu tive vontade de matar. Não é chocante? Chocante. Mas aí, entenda que quando a gente obedece a Deus, evita tudo isso na nossa vida. Fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, diga glória a Deus, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. Aí vem, pela graça sois salvos. Então temos que dar graças a Deus em tudo, porque você estava lá no teu erro e Deus foi lá e te buscou. Imagine que, será que a gente pensava isso? A gente estava no erro, uma hora dessa, domingo, uma chuva dessa, a gente estava fazendo alguma coisa em algum lugar escondido, no erro. E aí, a gente nem na cabeça pensava, um dia tem um Deus que vai me salvar. Não, a gente não imaginava e Ele foi lá e nos salvou. Jesus já olhava para mim, Jesus já olhava para você. Sem a gente nem o conhecer. Mas Ele já estava de olho, um telescópio lá do céu olhando para a gente, olhando e nos filmando. Isso é muito forte, é muito importante. Mas pelo quê? Pela graça.
O que é que você pagou para Ele estar olhando para você? Nada, é a graça dEle, porque a graça é de graça. A graça é de graça. Seguimos o texto aqui. 6. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Querida, a tua reunião é no céu. Eu estou assentado. Só você sai de lá. Você está assentado nas regiões celestiais. Jesus já tem você como um morador do céu. Ele já tem você assim. Ele não lhe vê de outra forma. Ele lhe vê como um cidadão celestial, como um cidadão, sabe, abençoado. Para mostrar nos séculos vindouros, no 7, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. O que é que Jesus quer mostrar aos séculos vindouros? A sua graça. Ele quer mostrar a graça dele. Porque pela graça sois salvos, no 8, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Amém, igreja? Pela graça você foi salvo. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Se fosse pelas obras, uma pessoa que está agora debaixo da chuva pregando o evangelho, estaria melhor do que eu e do que você que estamos no seco. Ah, você estava lá no conforto, na cadeira, no ar-condicionado, eu estava me molhando. Então eu sou salvo, você não é, que você está com a roupa seca. Então não é pelas obras. Amém, igreja? Não é pelas obras. Porque sempre teria alguém que ia fazer mais do que você. Ah, eu oro 3 horas por dia, o outro ora 8. Então sempre pelas obras. Ah, eu vou no hospital uma vez por ano. O cara vai dizer, eu vou todo dia evangelizar no hospital. Então sempre, por isso que a salvação não vem das obras, porque a pessoa ia se gloriar. Ah, minha obra é maior do que todo mundo, ó. A glória é dele. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. No versículo 11, 8 a 10, 2 a 1 a 7, até o 10. Ok, até o 10. Já lemos aí o texto todo. Agora veja o capítulo 3, do versículo 1 até o 5. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, para que convosco me foi dada, como me foi este ministério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Porque, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do ministério de Cristo, o qual em outros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Então, essa graça, essa explicação da graça, não foi revelada há séculos antes do apóstolo Paulo, mas foi revelado naquele momento e está sendo revelado para mim e para você aqui hoje. Amém? Diga, pela graça, eu sou salvo. Olha o 7 e 8, do qual fui feito ministro, pelo dom da graça de Deus. Então o apóstolo Paulo não está dizendo, eu fui ministro pelo trabalho que eu desempenhei, pelas prisões que eu passei, pelas surras que eu tomei, pelos jejuns. Ele não está dizendo isso, ele diz o quê? Ele não olha nada do que ele fez, nada das dores que ele passou, ele olha o quê? Pela graça de Cristo. Pela graça de Cristo. A saber, o 7, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. Olha como ele fala, como o texto fala, incompreensíveis, mas pelo Espírito Santo você passa a compreender as riquezas de Deus na tua vida. Diga, eu sou rico em Cristo Jesus. 4, do 4 ao 11, aí mesmo em Efésios 4, versículo 4 até o 11. Olha o que diz o texto. Há um só corpo, um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Aqui é bom a gente explicar um pouquinho, porque muitas pessoas dizem um só batismo. Pastor, eu me batizei com 12 anos, com 13, com 11, não sabia o que era o batismo, desviou da igreja há muito tempo, agora pastor, eu quero me batizar de novo. Um só batismo que está falando não é a quantidade, está falando da forma,
um só batismo, que é a forma onde todo o seu corpo vai ser coberto pela água. Você vai ser imerso na água, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, e em nome de Jesus. Vai levantar, você foi batizado nas águas. Um só batismo. Mas muitas pessoas acontece isso. Quantas pessoas eu já batizei pela segunda vez? Porque ela batizou criança, batizou com 18, batizou com 20, se afastou, pastor, não sabia o que era fé. Eu fui empolgado pelo meu pai, pela minha mãe, pela igreja que eu congregava, e eu fui para carnaval, micareta, fiz tudo de errado, e agora eu quero me batizar de novo. Então, a pessoa pode se batizar de novo nessa situação? Sim, pode, nada impede, porque ela mesma tem a certeza de que a vida dela, no primeiro batismo, e tudo que ela fez de errado, ela não era crente. Não tinha um arrependimento. Então ela vem, se batiza de novo, quando volta para Jesus. Normalmente, volta para Cristo em outras igrejas. As pessoas dificilmente voltam, quando se afastam há muito tempo, voltam para as mesmas igrejas, onde, por vergonha, por uma série de situações, prefere ir até outra igreja e lá ela se batiza. Então, querido, esse um só batismo é em relação à forma do batismo. A forma do batismo. Um só batismo, a Bíblia está dizendo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Veja que aqui também abre parênteses para a gente falar de uma só fé. Observe que muitas pessoas têm fé em Cristo, mas têm fé no galho de arruda, têm fé naquela planta comigo ninguém pode, têm fé em vestir branco sexta-feira, têm fé na ferradura atrás da porta, têm fé na figa dentro da bolsa. Então ela tem vários tipos de fé. Tudo que fala ela tem fé. Eu tenho fé no incenso, eu tenho fé nisso, eu tenho fé naquilo, porque minha avó tem a fé nisso, meu tio tem a fé naquilo, meu amigo tem a fé naquilo outro, meu jogador de futebol que eu gosto tem a fé naquilo. Então a pessoa tem fé em tudo. Jesus quer que você tenha uma só fé. Em quem? Ele. Basta. Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso. Aquele que ressuscitou, aquele que está vivo e aquele que tem poder de interferir na tua vida e de salvar a tua vida. Quem pode aplaudir a Jesus? Uma só fé. O 6, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos em todos. Então a gente tem que encontrar autossuficiência em Deus, porque Ele é autossuficiente. Ah, não, eu não tenho autossuficiência em Deus, eu preciso de algo mais. Eu preciso de algo mais para alicerçar minha fé, para ser um homem de fé. Não, Jesus Cristo é exclusivo e a tua fé tem que ser exclusiva. Amém, querido? Não precisamos mais de nada. Aí o mundo, eu até fiz um vídeo ontem, acho que foi ontem, onde o mundo diz, quantas pessoas, né? Quantas pessoas? Na formatura que eu estava lá, eu fiz uma formatura de medicina sexta-feira, e aí sentei na mesa com um espírita, um padre e um pai de santo. Nunca mais eu fiquei perto de um pai de santo, porque quando eu me converti, eu fui a 5 pais de santo, que eram meus pais de santo, e evangelizei eles. Falei para todos eles que eles estavam no caminho errado, e que aqui você fez um trabalho para matar meu pai, eu lhe paguei para isso. Então, assim, olhando no olho do cara, o cara pegou o cachimbo, acendeu, me jurou, ninguém nunca botou o dedo na minha cara e falou isso, eu não estou botando o dedo na sua cara desrespeitando, eu estou botando o dedo na sua cara para falar a verdade. E eu vim aqui para te evangelizar, certo? E você busca Jesus Cristo para você não ir para as trevas. Pronto, aí fiz o que eu tinha que fazer, fui eu e mais um cara. Da minha igreja eu não achei ninguém na época. Chamei uns 20, ninguém foi. Ó, eu vou em 5 pais de santo. Não, pastor, não, tá? Eu não posso. Que dia é sábado? Não posso. Só não e não. Aí peguei um outro cara de uma outra igreja e fui com aquele cara lá no negócio lá. Só que, aí você chega assim, né? O cara sentou do meu lado e 2 horas, ele assim agarradinho comigo. E ali eu digo, interessante que, aí ele me abraçou, né? Você na frente de mil e tantas pessoas tinha na igreja, nessa igreja, a formatura de medicina. Eu não podia. Imagine se ele vai fazer assim e eu faço assim. O que aquela multidão ia pensar de mim? Ah, esse pastor é metido, esse pastor discrimina o cara. Não,
Dei um abraço nele, ele me deu um abraço, dei um abraço no espírita, dei um abraço no padre, dei um abraço em todo mundo e pronto, né? Agora, na hora de seguir, siga seu caminho sozinho, porque a salvação é individual, aí eu não vou com você. Mas lá mesmo eu ouvi uma das preleções deles dizendo assim: todos os caminhos levam a Deus. É isso que a humanidade pensa. Todos os caminhos levam a Deus. Você fez uma coisa boazinha, está te levando a Deus. Mas a Bíblia diz que só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Quem pode aplaudir ao Senhor? Então não tem essa história. Vamos seguir aqui o texto. Estamos aonde? Olha aqui, ó, no 8, 7. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Pelo que diz, subindo no alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isto ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores. Até aí o versículo 11, isso é o que fala da unidade da fé, mas que surpreende a graça do Senhor. Vamos ver agora Gálatas, volte aí. Estávamos em Efésios, o livro anterior, a epístola anterior, Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Do 14 até o 29. Agora a Bíblia diz assim: a lei pode nos mostrar onde erramos, mas não pode nos deixar ansiosos para fazer o certo. A graça pode. A graça pode. Vejamos aqui em Gálatas 3, 14. Olha o que diz o texto. Gálatas 3, 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Irmãos, como o homem fala, se o testamento de um homem for confirmado, ninguém o anula nem o acrescenta. Ora, as promessas foram feitas a Abraão, à sua posteridade, não diz e às posteridades como falando de muitas, mas como se vê de uma só, e à tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois não invalida de forma a abolir a promessa. Porém, se a herança, da lei já não provém da promessa, mas Deus pela promessa deu gratuitamente a Abraão. Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas, antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e encerrados para aquela fé que se havia de se manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. O que significa aio? Instrutores. Instrutores no grego. No grego. O Novo Testamento foi escrito no grego. Ela nos serviu de aio, nos serviu de instrutores, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio, debaixo de instrução, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já nos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu
nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. 29. E, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Então, queridos, a lei não pode nos mostrar onde erramos, mas não pode nos deixar ansiosos para fazer o certo. A graça pode. A graça será a vontade de Deus em mim, será a vontade de Deus em você, de fazer o certo. O desejo de fazer o certo. O desejo, erramos sim, mas a graça vai nos conduzir a fazer o certo. Dia e noite, ela vai nos alertar. A lei, o ser humano tem desejo de transgredir, porque o pecado sempre levou o ser humano a achar, tipo assim, em pecado é mais gostoso, em pecado é melhor, na desobediência é melhor, é mais emocionante. O ser humano tem essa tendência, a carne tem essa tendência. Então, o homem normalmente transgride a lei. O pai e a mãe dizem, não pega esse doce, a criança vai e pega. Fulano não passa o sinal, vou passar o sinal a 150 por hora, na emoção. A velocidade é 80, vou botar 180. Então isso gera adrenalina, gera emoção. A graça não. A graça vai gerar pés no chão, na sua vida, na minha vida. E você, pela graça de Deus, vai procurar se aperfeiçoar dia e noite. Eu serei um cidadão melhor amanhã do que hoje. A graça vai te levar a isso. A graça é um incômodo de Cristo em você. Jesus vai incomodar você, mas Jesus incomoda de graça. Ele incomoda de graça, ele vai incomodando, ele vai tocando, ele vai tocando, ele vai tocando, ele vai tocando. E você vai, deixando coisas de lado e fazendo o certo, sendo certo. O certo é certo e eu quero o certo. Eu gosto do certo, eu vou viver o certo. A graça vai te levar a isso. E que Jesus tenha essa paciência comigo, com você, para nos levar a essa graça, para essa graça crescer em nossas vidas. E você crescer com Cristo cada dia mais. Então a graça pode, a lei não. A lei, quanto mais se proíbe, mais a pessoa quer transgredir. A graça veio antes de precisarmos, porque um dia precisaríamos. Aqui é muito interessante para fechar sua inteligência e fechar seu pensamento. Abre Marcos 16:16. Marcos 16:16. Você vai entender aqui com um exemplo que eu vou te dar. Marcos, o Evangelho de Marcos 16:16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então necessitamos, nesse texto, de passar a crer, de ser batizado para ser salvo. A graça veio antes de precisarmos, porque um dia precisaríamos. Preste atenção. Ninguém faz um seguro do carro para usar. Mas se precisar, vai usar. Então um pai e um filho. O pai pega um cartão de crédito pré-pago e dá para o filho. Filho, se você precisar, o filho está fazendo noitadas, está saindo, o pai com receio dele necessitar e está sem dinheiro, e pelo cartão de crédito o pai vai verificar as contas onde ele gastou, vai ser uma segurança maior do que dar dinheiro em espécie. Então o pai toma o cartão e dá para o filho. O filho chega na madrugada, bate o carro. Precisa do cartão para o guincho, não quer chamar o pai, não quer acordar o pai, precisa de várias situações de usar aquele cartão. Então, o que é que o pai vai falar para o filho? O filho bate o carro, liga para o pai diz, filho, aprendeu a lição? Foi por isso que eu lhe dei o cartão. Quando você precisar da graça do Senhor, Ele vai dizer, aprendeu a lição? Todas as vezes que a gente precisar da graça é para não ser condenado, não ser destruído. O socorro de Deus. Erramos, mas o socorro vem. Porque Jesus é o nosso advogado, Ele não está como juiz para condenar. Ele está para nos salvar. Aí a gente erra, não, mas meu pai me deu um cartão. É a graça.
É a graça. O cartão está no bolso. A graça. Eu vou usar. Mas o pai não deu para o filho bater o carro. Jesus não morreu na cruz, não dispensou a graça sobre nós para você ficar a vida inteira errando. Para você errar hoje, errar amanhã, errar todos os dias, entrar 2020, 2021, continuar errando. Não. Vamos deixar essa franquia do seguro sem pagar. Porque quando precisar, tem que pagar a franquia. A taxa é alta. Mas eu já paguei o seguro, vou pagar a franquia? Sim. Carro de terceiros é um valor, outra situação, outros valores, e aí vai. Mas o pai depois, no outro dia, filho, você usou o cartão? Usei. O que foi? Eu atravessei o sinal, no meio da madrugada, estava com uma menina nova, me incentivei, queria mostrar a menina o motor do carro, e corri muito, bati o carro. Mas você aprendeu a lição, meu filho? Você usou o cartão, mas você aprendeu a lição? Então, todas as vezes que a gente erra, nós vamos usar a graça de Cristo. Mas Cristo vai virar para a gente e perguntar, você aprendeu a lição? Aprender a lição é não fazer de novo. Aí já entra outra situação. Lembra aquilo que eu falo dos animais direto? Se eu pudesse, eu falava toda a pregação. O animal, ele toca num capim que faz mal a ele, o cachorro come a comida que fez mal a ele, ele vai morrer de fome, se ele estiver preso naquele ambiente, ele não vai comer aquela comida de novo. Porque ele diz, eu vou esperar aqui para ver se alguém vai me salvar, mas essa comida, ela mata, eu não vou tocar mais. O homem não, ele aprende a fumar, ele aprende a usar droga, ele aprende a beber, ele aprende a fazer o mal e repete até morrer. Essa bebida está acabando com o meu fígado, mas ele toma de novo, toma de novo, toma de novo, toma de novo. Essa droga está matando o meu corpo, mas ele usa, e toca nela. O animal, nenhum animal toca naquela refeição que fez uma dor de barriga nele de novo. Se você quiser fazer essa experiência, faça na sua casa. Se você tem um animalzinho, coloca uma comida estragada e veja. Coitado do bichinho, né? Que experiência o pastor está mandando fazer? Mas é verdade. O animal não come, ele fica, ó. Ele espera outra comida, mas não toca naquela. Então, é isso que Jesus quer com a graça dele. Que você aprenda, saiba que isso faz mal e você não toque de novo. Mas a graça dele está dispensada para você. Se você precisar, saca. Jesus negociou, pagou as nossas dívidas com o sangue dele, e o crédito é grande. Precisou, pode sacar. Tem um cheque lá enorme de graça para a gente receber. Amém? É a misericórdia do Senhor, é a graça do Senhor. Mas assim, temos que ser prudentes. Porque Jesus perdoa, eu vou ficar planejando um pecado? Não. Existe aquele pecado que você cai assim, sabe? Você não planejou, aconteceu. Mas aquele premeditado, eu tenho certeza que o julgamento do Senhor é maior. Davi teve um pecado desse. Davi planejou ficar com aquela mulher que ele desejou. Ele chamou o ministro de guerra e disse, coloca o marido de fulana na frente da guerra. Eu quero a mulher dele. Ele planejou. E o marido da mulher morreu. E ele não foi para a guerra, ele estava no palácio de férias. Na época de ir para a guerra. Diga assim, guerra é guerra. Se eu tenho que orar e jejuar, eu não posso tirar férias. A hora da guerra é guerra. A guerra era desfeita na primavera e no verão. No inverno ninguém ia para a guerra. No inverno, na Europa e na parte da Ásia, eles preparavam armas, estocavam armas. Quando era no verão, primavera, nós vamos ganhar terras, continentes. Saiam para a guerra. Davi não foi para a guerra. Mandou exército. O rei tinha aqui na frente. Mandou exército. E ficou de férias no palácio dele.
E quando o homem está de férias, ele tirou férias de Deus. A graça é como se fosse uma neblina, aquela neblina de manhã, que você olhou na janela, vou botar um casaco porque está frio. Quando você toma o banho que volta, o céu está azul, a neblina sumiu. Então Davi, ele naquele momento, eu vou tirar umas férias, vou ficar aqui tranquilo. Aí ele tomou um banho, foi passear na sacada. Quando você vai em Jerusalém, você vê a cidade de Davi, no lugar mais alto de Jerusalém. E dali da sacada do palácio, ele olha para baixo e vê uma mulher, segundo a Bíblia, muito bela, se banhando. E o homem cai pelo que vê. Você, mulheres, olhem pelos olhos dos seus maridos. E aí, quando ele olha, ele viu aquela mulher, chamou os ministros e planejou que aquele homem morresse. Ele não podia matar aquele homem, mas aquele homem lá na guerra morre, eu fico com a mulher dele. Primeira relação que tem, a mulher engravida. O filho morre. Começa o primeiro sinal. Ele passa dias e dias de luto para o filho ficar vivo. Quando o filho morre, ele toma banho, faz a barba, todo mundo questiona ele. Seu filho morreu. Ele não. Eu orei a Deus para Deus salvar. Se Deus levou, a vida segue. Aí Davi certamente disse, tudo bem, meu filho morreu, mas a mulher está comigo. Aí agora começou a desgraça na casa dele. Olha, a graça virou desgraça. Um filho dele pega a irmã. O filho de Davi se deita com a filha. Incesto na casa do rei. Um homem segundo o coração de Deus. O outro filho, Absalão, o diabo botou na mente, quero ser rei e vou matar o meu pai e tomar o reinado. Aí ele já estava jejuando e orando. Quando você lê, eu acho que é o Salmo 51, e tem outro salmo que Davi diz assim, os meus ossos estão grudando na pele, já não tenho mais lágrimas, os travesseiros estão molhados. Davi jejuando e orando, pedindo perdão a Deus. Quando ele está desse jeito, ele foge. Ele brigava, não perdia briga para ninguém. O homem era destro na espada, conquistou terras. Absalão vinha, ele ia matar Absalão. O que foi que ele fez? Tirou os sapatos dos pés e subiu o monte descalço, correndo o filho. E o filho vinha, a gente visitou lá em Israel esse lugar. É no norte de Israel. O filho ficava na porta do palácio, dizendo, cadê meu pai que não atende vocês? Eu atendo. Absalão. Não precisa vocês irem para Jerusalém, o nosso reinado é aqui. Aí ele resolve subir contra Jerusalém para tomar tudo do pai, tomar Israel. Quando ele chega no meio do caminho, ele quebra o pescoço numa árvore. Não era porque o pai estava errado que o filho tinha que matar o pai. Honra teu pai e tua mãe, para seus dias se prolongarem na terra. Eu sei que toda essa história foi terrível na vida de Davi, e Davi aprendeu. Porque a graça, a neblina apareceu de novo. A graça veio de novo. A graça sumiu, ela veio de novo. Então, queridos, querida, guarda os mandamentos do Senhor, para que a graça não desapareça da tua vida. E hoje é um dia de ações de graça, onde nós vamos glorificar o nosso Deus agora. Confie que o teu Deus é rico. Tu precisa de ouro, Deus é rico. Não vai precisar você tomar nada de ninguém. Confie que Jesus é misericordioso. Confie que Jesus perdoa. Confie que Ele cura a ferida. Confie que Ele cura os traumas. Confie que Ele faz tudo. Confie, é fé. Meu Deus vai executar o projeto. Não precisa fazer o meu projeto, porque o meu projeto é distorcido. Mas o projeto do Pai não é distorcido, é certo, é correto. Aí você confia que Ele vai. Não, Deus está demorando, eu vou fazer do meu jeito.
Vamos ficar de pé e vamos orar. Não faça do seu jeito. Confie que Deus vai executar o projeto dele. Amém? Esse é o nosso Deus, essa é a graça do Senhor. Vamos confiar nele. Porque muitas vezes você vai correr e não vai dar certo. Você vai voar e não vai dar certo. Deixa Deus fazer por você. Você é um guerreiro, um vitorioso. Até para vir de carro nessa chuva estava complicado, mas você veio. Que Deus te abençoe grandemente. Vamos agradecer a Deus aqui diante do altar. Sai do seu lugar, venha para aqui. Quando a igreja está muito lotada, domingo não dá para a gente fazer isso. Mas hoje dá. Vem aqui à frente e vamos clamar ao nosso Senhor e glorificar Ele. Porque a graça de Deus está sobre nós. Vamos ver agora, diga assim, a atmosfera de fé. E em Mateus 8. Abra a palavra em Mateus 8. E diga assim, eu quero ter e viver numa atmosfera de fé. Amém? E você sabe quando você está numa atmosfera de fé, você está numa situação de fé, e aí vem alguma coisa que te abate. Você já deve ter percebido isso, não é possível, né? Que você não perceba isso. Tem gente que percebe quando o cabelo está despenteado, se tiver uma espinhazinha no rosto, mas tem gente que não percebe nada, infelizmente. Mas Deus leva a gente a perceber tudo, até a percepção de tudo. Então, quando você tiver essa percepção espiritual, você vai ver, eu estava bem agora, recebi essa notícia, não fiquei bem. Então você imediatamente ora, porque aquela atmosfera quer fechar, aquela nuvem negra em volta da tua vida, quer fechar. O tempo quer fechar. E cabe a você reagir para o tempo não fechar, para o tempo abrir de novo e o sol se manter brilhando na tua vida. Amém? Então é você que vai tomar essa atitude, é você que vai fazer essa guerra. Então a atmosfera de fé, em primeiro lugar, você tem que incomodar o inimigo, porque quem fecha o tempo é o diabo. O diabo é que fecha o tempo. O diabo é que quer destruir essa atmosfera de fé e vir perturbar a tua vida. Quando está tudo beleza, às vezes na tua porta chega uma notícia ruim. Então é nessa hora que você tem que repreender. Olha o que diz aqui, incomodando o inimigo, Mateus 8, do 28 em diante. É a cura de 2 endemoniados. Veja que não é o diabo que tem que lhe perturbar, é você que tem que perturbar ele. Diga assim para quem está ao seu lado, eu e você é que temos que perturbar o inimigo de Deus, e não ele a mim. Olha aqui, tendo eles chegado ao outro lado, à terra dos Gadarenos, versículo 28, Mateus 8, 28, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados, vindos dos sepulcros, eram tão violentos, que ninguém podia passar por aquele caminho. De repente gritaram, que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Então os demônios que falaram pela boca daqueles 2, eles eram tão violentos como animais ferozes. Ninguém podia passar ali naquele caminho, que eles rasgavam a roupa, batiam, tentavam matar e até matavam. Aqueles loucos mesmo. E quando Jesus chega e passa, eles dizem isso, a reação é essa. Porque veio nos atormentar antes do tempo. Passa aqui e nos atormenta. Então, a tua presença, a presença de um homem de Deus, a presença de uma mulher de Deus, a presença daquilo que está em você, é que vai atormentar o diabo e ele vai ter que fugir, sair e reclamar. É reclamar. Então não é você que vai ceder. Quem tem que ceder são eles. Quem tem que ser expulso são eles. Eles é que tem que sair. Eles é que não foram convidados, não foram chamados. E tem que sair do ambiente, tem que sair da tua vida, tem que sair da tua casa, tem que sair do teu filho, tem que sair do teu esposo, tem que sair das tuas finanças. Eles é que tem que ir embora. Jesus nos deu autoridade para isso. Jesus nos deu autoridade para essa vitória. Não foi para a gente simplesmente ficar ali, esse cara aqui eu não vou mexer com ele, porque ele é violento, ele vai fazer alguma coisa contra mim. Não! Você tem que ter essa atitude, essa fé, essa coragem de dizer, olha, eu cheguei para te atormentar e você vai sair daqui acorrentado, amarrado. Você vai descer o abismo, você vai fugir da minha presença e da presença do Deus que está comigo, que é o Deus de Davi, que venceu quem? Golias.
Então é esse Deus que vai dar a vitória a você, e o mal vai ter que sair da tua vida. Então veja aqui, ó, os demônios lhe rogaram, olha, o 31, os demônios lhe rogaram dizendo: se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. Ele lhes disse: ide. Saindo eles, se introduziram na manada de porcos, e toda aquela manada de porcos se precipitou ao mar, por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. Então toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram que se retirasse da terra deles. Por quê? Porque Jesus salvou 2 homens, e os fazendeiros, donos daqueles porcos, perderam os porcos, o diabo já naquela estratégia: bom, eu saio, mas eu tenho que matar alguém. Eu saio deles 2. Agora veja que troca. Saiu de 2 pessoas e entrou numa manada de porcos, cerca de 2.000 porcos, e precipitaram os 2.000 porcos nas águas. Os porcos morreram. Porque o demônio não quer ficar em corpo de animal. O demônio não quer ficar nesse copo. O demônio não quer ficar no microfone. O demônio, ele quer ficar em um corpo humano. Para quê? Aí Jesus diz: o diabo veio matar, roubar e destruir. Então o diabo quer ficar no corpo de uma pessoa, para por aquela pessoa destruir a sociedade, destruir várias pessoas, destruir várias situações. Então é isso que o diabo... O porco tanto faz. Imagine um porco atacando você. Você vai prender aquele porco, matar aquele porco, fazer alguma coisa, ele não tem nada contra você. Então o porco não é nada, o animal, a lagartixa, nada. O diabo quer entrar no corpo de um ser humano, para estuprar uma criança, para estuprar uma mulher, para assaltar um banco, para assaltar uma pessoa, um celular. Lá em São Paulo houve um assalto, a menina com 15 anos, indo da escola, voltando na mesma rua que ela morava, ela estudava. Ela voltando para casa, aí os 2 caras na moto pedem o celular, ela dá o celular, ele olha o celular, a tela estava quebrada. Ele deu um tiro na testa dela, porque a tela do celular estava quebrada. Quer dizer, além de te roubar, quer te roubar um iPhone 0. Não pode ser um celular de R$500, tem que ser um celular, não é? Então, veja que situação. Porque não tem uma autoridade. Aí as pessoas dizem: porque tem muito brasileiro passando fome. Querido, lá no Irã, na Índia, na África, tem muito mais gente passando fome do que no Brasil. E não rouba uma cueca. Não rouba uma cueca. Onde tem lei, né? Que quem tem fome vai fazer as coisas de outra maneira. Mas isso é uma outra história, nós não vamos entrar nisso. Eu quero manter a atmosfera de fé na tua vida. Então, incomodando o inimigo, andando ansioso, não andando ansioso, não ande ansioso, porque a ansiedade, diga assim, a ansiedade e o medo é contra a fé. Quem tem ansiedade, tem medo. Veja, a irmã aqui falou que várias vezes ela teve medo e estava com dificuldade de conseguir a casa. Quando ela tomou uma atitude de fé, eu vou colocar esse pedido, vai ser atendido, a casa chegou. Então, a sua bênção está para passar por tua mão, porque Deus já liberou a tua bênção. Deus já liberou a tua bênção. Falta uma mudança de atitude da tua parte. E essa noite eu quero que você mude essa atitude com a atmosfera de fé na tua vida. Então preste atenção. Mateus 6, o Senhor diz aqui. Vamos voltar agora a Mateus 6. Aí bem próximo, do 25 ao 34. Olha o que diz a Bíblia. Não andeis ansiosos. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, e contudo vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentar uma única hora ao curso da sua vida?